Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. É sempre uma alegria, um prazer estar aqui reunido com vocês às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, às 19 horas, horário do Brasil. Também convido a todos a me seguirem nas minhas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok. Eu estou lá em todas elas. Por favor, se vocês gostarem do conteúdo, me sigam. Tem lá bastante conteúdo também. Conteúdo espírita, psicologia, transpessoal, psicologia espírita. A gente sempre busca alguns temas nessa vertente, que é o que eu me identifico e gosto. Tomara que vocês gostem também. Então eu convido a todos a me seguirem. Tem também a playlist aí na TV e Rádio Chico Xavier, só com outros encontros. Tem também o nosso novo estudo que começou agora no ano de 2023 do livro da Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, que se chama Constelação Familiar. Só falando sobre família e vários aspectos nessa dinâmica da vida. Ok? Então vamos lá. Tema de hoje: opinião dos outros. Opinião dos outros. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o processo de autoconhecimento. A gente vai falar um pouco dessa questão do que os outros pensam de nós. Será que isso mexe conosco, nos influencia para melhor, para pior, na negativa, na positiva? A gente vai falar sobre internet. Vamos falar sobre perfeição. Vamos falar sobre a questão de ter ou ser. Vamos falar sobre o nosso valor. Será que a gente se valoriza verdadeiramente? E muito mais. Como sempre, agora eu vou fazer a oração e convido a todos, nesse momento importante da gente se desconectar com o mundo fora e tentar fechar aqui, nesse nosso pequeno momento, nesses 30, 40 minutos que a gente fica aqui juntos, buscando essa harmonia, buscando elevar o nosso pensamento. Convido a todos a fecharem os olhos. E desde o início, agradecemos a Deus Pai primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade e luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos elevar o nosso pensamento, que buscamos aprender um pouco mais nesses ensinamentos do amor de Cristo. Que possamos aqui reunidos e dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita. Hoje a gente vai falar então sobre essa história da opinião dos outros, o quanto isso balança conosco. Eu, antes de iniciar, quero dar aqui só um esclarecimento, que às vezes a gente toca em assuntos muito sensíveis. Eu acho que hoje esse vai ser um dia desses, tá? A minha intenção não é julgar, não é apontar o dedo, não é de maneira alguma criar algum tipo de incômodo. A minha ideia sempre é trazer questionamentos. Porque através dessas perguntas, desses questionamentos, isso nos leva a algum lugar. E algum lugar melhor do que nós estamos hoje. Nos leva a sair dessa zona de conforto que muitas vezes a gente vive, e através disso a gente não evolui, não caminha, não dá o passo à frente. Ok? Então eu vou trazer algumas perguntas para a gente pensar, para a gente refletir. Eu vou buscar aqui não dar respostas prontas, porque na dinâmica da vida não há respostas prontas. Cada um faz o que quiser, da maneira que quiser, do jeito que quiser. O importante é a gente saber o que é o certo e o que é o errado. Agora, se a gente vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, isso depende de nós, a nossa autonomia, a nossa escolha são as nossas opções. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar aqui para a gente pensar um pouco. Eu vou fazer um convite a todos para pegar um papel e caneta, tá? Pega um papel e caneta aí, para quem é da antiga como eu. Hoje em dia a rapaziada não pega mais papel e caneta, é tudo ali no tablet, no celular, né? Vai anotando. Pega papel e caneta ou então anota no tablet também, se for mais fácil para você. O que eu vou perguntar aqui
Tenta anotar essas perguntas e levar para a tua vida durante essa semana. Não responde de pronto, ok? A ideia aqui é trazer um questionamento para depois a gente ruminar, mastigar, se identificar aos poucos. Deixa processar, vai digerindo devagar, tá bom? Todo raciocínio. Vou começar com algumas perguntas aqui. Pergunta número 1. Você se preocupa com as opiniões alheias, com as opiniões dos outros? Interrogação. Pensa bem, tá? Pensa com calma, com carinho. Será que você se preocupa com a opinião dos outros? E se você se preocupa, como é que isso mexe com você? De que maneira? Mexe muito? Mexe pouco? Balança demais? Nelson, não consigo, olha, é uma coisa que me deixa, sobe a tampa, me irrito, não consigo engolir quando a fulana faz isso ou aquilo outro. Isso interfere na minha vida de uma maneira que me tira o prumo. Eu perco a linha, literalmente. Interrogação. Pergunta. Se a opinião do outro for positiva ou se for negativa, o que isso verdadeiramente vai mudar ou muda na sua vida? Será que te coloca para cima quando o outro te elogia e você escuta aquilo que você quer ouvir? E quando você recebe uma crítica, quando alguém não concorda, quando alguém te julga, quando alguém aponta o dedo, quando alguém fala mal, quando alguém joga pedras, será que isso te abala, te deixa para baixo? Quanto isso mexe com você? Interrogação. Anotadas as perguntas? Vamos agora para matemática. Eu sou péssimo de matemática, tá, gente? Mas eu acho que essa matemática é muito boa. Vamos fazer uma conta juntos aqui. Anota aí, vamos calcular. Quantas horas do seu dia ou da sua semana é preocupado com o mundo aí fora, e quantas horas são para você? Quando eu falo aí fora, é com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o quanto isso está me balançando, o quanto isso mexe comigo. É nesse sentido de dar preocupação. Quanta energia que a gente gasta na nossa vida com o nosso universo íntimo, com as nossas metas, com os nossos objetivos, da nossa vida, com a busca do nosso eu, com esse autoencontro, e quanto tempo a gente gasta numa energia, talvez, para mostrar algo para alguém, ou para parecer alguma coisa, dando muitas vezes mais importância lá fora do que o que é o mais importante. O mais importante é aqui, ó, é aí, é o encontro de nós mesmos, a gente com a gente mesmo, nós conosco. Não sei nem se eu estou falando português certo, tá, gente? Mas eu acho que eu consegui passar a ideia. A nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa caminhada é através do desenvolvimento único, nós espíritos em crescimento, independente se o fulano vai falar bem ou se o fulano vai falar mal. Se a opinião é jeitosa, engraçada, maneira, ou se o fulano está metendo sarrafo. O nosso crescimento é através do nosso esforço, tá? E isso suscita uma pergunta também que é muito importante para a gente se situar aqui nessa nossa caminhada, nessa nossa evolução. O quanto a gente está, nós, eu, você, verdadeiramente preocupados, ou quanta importância a gente dá entre ser e ter. Ser e ter. O quanto a gente dá importância. O quanto a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. O que a fulana vai falar. O que o cicrano vai achar. Com medo do julgamento alheio, com o julgamento do outro, com a opinião do outro.
Isso acontece, gente, em toda a esfera na nossa vida, tá? É no trabalho, é com familiar, é com amigo, é lá com um post que a gente bota no Facebook, porque a gente sabe o que o fulano vai ver, que preocupado que ele vai falar, que ele vai pensar, que comentário ele vai fazer, que será que ele vai achar disso tudo. É no meio espírita, tá bom, gente? No meio espírita também, tá? É igualzinho. O que vão pensar de mim? Será o que eu estou falando aqui vão gostar ou vão achar mal? Essa preocupação nos permeia como um todo, como seres humanos que somos, muito vinculado à nossa insegurança. E não é insegurança num sentido pejorativo para se colocar para baixo, não, gente. É insegurança ainda por não estar firme no propósito, naquilo que nós somos e aquilo que a gente pode ser, das conquistas que nós já realizamos e do passo que a gente vai dar firme, independente de opinião alheia, ok? Voltando à questão do ser e do ter, vamos lá, para seguir o raciocínio aqui. Ser ou ter? O que a gente dá mais importância? O que é mais importante para a nossa vida? Normalmente, vou generalizar aqui, tá, pessoal? Normalmente é mais fácil, é mais normal a gente, nós, todos, a humanidade como um todo, passar uma vida toda focada em questões unicamente no ter, na matéria. O que é isso que você está falando, Nelson? A gente está falando de ter dinheiro, de ter poder, de ter status, de ter um carro, de ter um celular, de ter dinheiro para fazer uma viagem, de ter seguidores no Instagram, no Facebook, na internet, que é esse novo pseudo-amor, que às vezes, hoje em dia, nessa configuração nova, a gente faz um post na internet e está ali preocupado, será que vai dar tantos likes ou mais ou menos, porque eu vou me sentir mais amado ou menos amado, rejeitado. Sempre vinculado a essa opinião alheia. A gente fica ali contabilizando de alguma forma para se sentir mais amado ou para se sentir menos amado. Tá? Não estou aqui para questionar ninguém. E a questão, importante lembrar, tá? Que eu falei de ter, dinheiro, poder, tranã. Vamos só relembrar isso que eu falo sempre, mas é sempre bom te relembrar. Vivemos na matéria, é para viver na matéria, tá? A questão aqui não tem problema nenhum em a gente querer essas questões materiais. Se você quer mais ou menos dinheiro, se você quer viajar, quer ter um carro, quer ter um celular e você trabalha para isso, não tem problema nenhum. A questão aqui não é 8 ou 80. Não precisa só ser e só ter. O questionamento que eu quero trazer é o quanto nós damos importância para um ou para outro. Porque tudo isso do ter, eu vou lembrar vocês que vocês já sabem, eu já sei também, mas é bom a gente lembrar para nós mesmos. Tudo isso fica na matéria. As viagens que a gente vai fazer e vai curtir, e o carro novo que foi muito bom naquele momento, e o celular, o última geração, e aquele cargo na empresa, ou a empresa que a gente conseguiu conquistar, e o dinheiro que eu consegui, e a casa que eu consegui adquirir, tudo isso é muito bom, é muito importante, é isso que nos motiva para a vida, para o dia a dia, para evoluir enquanto humanidade, e tá ótimo. Só que tudo isso fica aqui. Então o questionamento que eu quero levantar é, já sabendo que vai ficar aqui, e a história do ser? Será que a gente está preocupado em ser? Não tem problema nenhum, tá bom, gente, em querer ter. Mas na balança aí, faz essas contas pessoais, o quanto a gente dedica o nosso tempo para ser e o quanto a gente dedica o nosso tempo para ter. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Nós gerenciamos o nosso tempo de acordo com aquilo que tem mais valor para nós. Vou repetir. Nós gerenciamos o nosso tempo de acordo com aquilo que a gente acredita que tem mais valor para nós. Então a questão é, te questiona. O que tem mais valor para você? Pensa aí, verdadeiramente reflete sobre essa questão. O que a gente muitas vezes acontece, a gente vive uma vida inteira preocupado em ter ou então parecer ter.
que a gente não tem muitas vezes, mas quer ostentar, quer parecer ter aquilo que a gente gostaria de ter, por exemplo, para tirar aquela onda, sabe? Por exemplo, quantas pessoas não vivem da seguinte forma, comprando coisas que não precisam, com dinheiro que nem tem, para mostrar para quem mal conhece. Vou repetir, comprando coisas que nem precisam, com dinheiro que não tem, se encalacrando aí em cartão de crédito, pegando empréstimo. Antigamente era cheque especial, hoje em dia já quase não tem mais, né? Acho que já acabou isso, ou tá vias de extinção. Se encalacrando todo financeiramente para tirar aquela foto bonita no Facebook, para ostentar, para mostrar, para poder viajar e fazer o filme bonito. O quanto a gente está preocupado, gastando energia, gastando nosso tempo nessas questões do ter, e o quanto a gente está voltado aqui para dentro, para o nosso eu. Momentos como esse, quando a gente puxa reflexões desse tipo, eu fico sempre pensando, vou compartilhar aqui só um adendo, tá, gente? Um parênteses. Eu fico perguntando como é que a espiritualidade de luz deve nos olhar nessa coisa do ser, do ter, principalmente do ter. Eu imagino, fazendo uma analogia aqui, só uma imaginação, tá? Um exercício, que a espiritualidade de luz deve olhar para a gente quase como nós olhamos para duas crianças que têm ali 4, 5 anos de idade e saem na bolacha por causa de um boneco, de uma boneca, por causa de um carrinho, e fica um mostrando pro outro, eu tenho, você não tem, porque o meu carrinho é mais bonito, ele é amarelo e o teu é vermelho, e a minha boneca tem um cabelinho louro. São as nossas pequenezas, tá? Eu acredito que é um pouco por aí. Vamos seguindo? Vamos lá. Então, nessa história do ter e do ser, também tem a história do parecer ser. E aí essa história do parecer ser também está vinculada à internet, principalmente a Instagram, Facebook, TikTok, essas mídias sociais, que não tem problema nenhum mídia social, tá bom, gente? Eu não sou contra a internet de maneira nenhuma. Aliás, estamos aqui através da internet, através do YouTube, na TV e Rádio Chico Xavier. Também dá para baixar o aplicativo aí da Rádio Chico Xavier. Tem muita gente que gosta de ouvir no carro, na cozinha, tomando banho. Tem muita gente que gosta de só escutar através da internet. A gente está aqui através da internet. Eu posto isso, essa divulgação toda aqui pela internet, pelos meus canais, pela mídia. Mas vamos lá. Nessa história de parecer ter e parecer ser, é o seguinte. O parecer ter é aquela, normalmente na internet, tá, gente? Só uma análise rápida aqui, sem querer criticar e julgar ninguém, pelo amor de Deus, tá? Mas só para nós nos analisarmos enquanto sociedade, enquanto mundo, como nós somos. Não é só aquele lá, não. A gente faz parte disso também, tá? Normalmente é o quê? É sempre aquela coisa da ostentação, aquela vida de luxo, com muito dinheiro, muita riqueza, o restaurante caro, aquela bolsa melhor, o carro X, Y, Z, sempre mostrando e ostentando, parecendo para o outro, para essa opinião alheia que está bem, hein? Está montado no dinheiro, olha lá fulana, ó, tá viajando, nossa, pô, olha isso, hein? Criando aquele sentimento, aquela inveja, sabe? Aquela coisa. Os comentários, o burburinho, principalmente quem é cidade pequena, então dá mais burburinho ainda. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Não precisa nem falar, no final da rua já está sabendo. Antes de você, com a internet hoje em dia então é mais fácil. Não precisa nem bater a fofoca para a vizinha, já está todo mundo ali, ó, conectado. Já viu o último post do fulano e já está afiado. E tem essa história também do parecer ser. Parecer ser o quê? Parecer ser feliz. Projetando ali uma felicidade na internet, quase que colocando post e dizendo assim, não tem legenda, mas quase dizendo assim, olha aqui minha vida, ó, eu sou feliz, tá? Minha vida é linda e bela, minha família é perfeita, eu tenho uma vida perfeita, eu tenho, você não tem, tá bom? Tem muita gente que vive assim.
E aí eu quero só puxar aqui um pouco o raciocínio, porque a internet não tem problema, e a internet, atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de fazer esse comentário aqui. A questão da internet, de fazer post, não tem problema nenhum de compartilhar os momentos felizes da tua vida, o restaurante que você vai, a viagem que você faz, não tem problema em relação a isso, gente. A questão é o porquê que a gente está fazendo isso, verdadeiramente. O porquê que a gente está postando. O que nos motiva a compartilhar isso? Verdadeiramente, lá no fundo, tá? Dá uma analisada, dá uma mexida aí dentro. Qual será o motivo, causa, razão ou circunstância que está criando esse movimento? Porque pode ser muito positivo a mídia social para a nossa vida, mas também pode ser muito negativo, tá bom? Muito negativo de que maneira? Porque muita gente está vivendo na internet com um mundo conto de fadas de ilusão, se iludindo, projetando ali uma vida que adoraria ter. E não é questão só de querer fugir da realidade, não, porque sim, o mundo é triste, o mundo é duro, e às vezes a gente consegue naquele universo ali vivenciar coisas bonitas, sim, vamos compartilhar coisas bonitas, mas eu estou falando de outra esfera. Quando a gente, de alguma forma, se desassocia da realidade, do mundo que nós vivemos e queremos colocar ali, através da beleza, do filtro, da montagem, ou se movimentando a nossa energia, a nossa vida, para criar aquele universo falso, um universo de ilusão. E essa palavra eu repito muito, aliás, eu acho que eu repeti no último encontro, mas em outro contexto, falei sobre relacionamentos amorosos, mas a gente vai falar de ilusão na vida. Ilusão é o seguinte: um dia a gente se ilude e depois, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se desiludir. E aí dói, tá, gente? A desilusão dói. Dói demais. Para quem já se desiludiu em qualquer esfera na vida, sabe do que eu estou falando. Como diz Chico Xavier, a desilusão é a chegada da realidade. Tem até a esfera positiva nisso, tá? Porque depois a gente bota o pé no chão e cai na real e vive a vida como ela é. Vou voltar a repetir, não tem problema nenhum em postar coisas na internet, tá bom, gente? A ideia aqui não é julgar, a ideia aqui é analisar e principalmente nos questionar. Por que a gente faz esses movimentos na vida? O que a gente tira disso? A internet nos faz bem? Se faz bem, tá ótimo, segue. Vida que segue, vamos postar, vamos compartilhar, vamos ser felizes. Agora, se de alguma maneira a gente está vivendo ali num mundo que não é bem esse nosso mundo real, será que a gente não está querendo fugir através desse artifício? E lá na frente, será que a gente não vai bater com a cara na parede e vai machucar quando a gente literalmente vê a vida como ela é? Interrogação. Pessoal, vamos falar sobre ser agora, que esse é o mais bonito de tudo. A gente falou de ter, falou de parecer ter, falou de parecer ser, e agora o mais importante, que é ser. O que é ser? Ser é crescer. É para isso que a gente está aqui. Eu, você, está todo mundo aqui para crescer, para evoluir. Crescer enquanto indivíduo, enquanto espíritos que nós somos. Para isso que a gente encarna, para crescer. Criados simples e ignorantes rumo à perfeição. E para dar esse passo nesse crescimento para a perfeição é através de ser melhor, de ser altruísta, de ser luz. Ser luz é uma opção, tá bom, gente? É uma opção. Sabe aquele fulano que você fala assim, nossa, esse fulano é iluminado, essa fulana, poxa, isso é uma opção, isso é uma escolha nossa. E não é o Nelson que está dizendo. Vou trazer agora aqui outra referência, Joana de Ângeles. Eu sempre falo isso. Para quem me conhece sabe, eu repito sempre. Porque eu repito para mim primeiro também, tá? Não é para vocês não. A gente só não se ilumina porque a gente não quer. A gente só não se ilumina porque a gente não quer. Então, sejamos luz. Vamos buscar aqui essa potencialidade, acessar aqui dentro
tudo que nós temos para crescer, para chegar a essa perfeição, para talhar essa pedra bruta que está aqui dentro. E como é que a gente faz isso, Nelson? O primeiro passo é através do autoconhecimento. Primeiro a gente tem que se conhecer, saber quem nós somos de verdade. Romper as nossas máscaras, cheirar, abrir o peito e olhar lá para dentro. E ver tudo que a gente tem de bom e o que a gente tem de menos bom, que não é muito legal ainda. Ver o nosso lado luz, ver o nosso lado sombra. Acessar aqui dentro. A gente não se dá tempo para acessar. A gente tem tempo para ficar preocupado com a opinião dos outros, mas não para olhar para nós, para a nossa caminhada, para a nossa vida, para quem nós somos. A gente está mais preocupado se o fulano vai achar bonito essa camisa verde aqui, do que verdadeiramente olhar e falar, será que eu gosto dessa camisa verde? Poxa, eu gosto. Não, não gosto. Não sei se eu tô aqui conjecturando, filosofando um pouco, mas eu acho que é mais ou menos por aí a linha, tá? Da reflexão, quanto a gente perde tempo preocupado com a opinião dos outros. E aí a gente gasta esse tempo e não tem tempo para olhar para si mesmo. Através desse autoconhecimento, a gente vai caminhando e vai ajustando a nossa vida, a nossa caminhada, vai modificando na positiva, na direção da perfeição, modificando aquilo que a gente identificou que não está muito legal, tomando um outro direcionamento. Vídeos como esse, tomara que esteja fazendo sentido para vocês, o intuito é mexer, é trazer essas questões para reflexionar. Ninguém vai entregar a fórmula pronta para ninguém. Nós evoluímos através de nós mesmos, através de questionamentos como esse, reflexões, tomadas de atitude, de rumos, de direcionamentos que nós escolhemos, de acordo com a nossa percepção, no nosso crescimento, na nossa vida. E aí a gente chega à perfeição. E que perfeição é essa que a gente está falando, Nelson? Não é a perfeição do mundo, a perfeição dos homens, que está atrelado à beleza, a poder, a status, a dinheiro. Isso é perfeição que vem de aí. Que o fulano é famoso, olha, a fulana é chique, é rica, ela tem tudo. É um pouco do que a gente acredita que é perfeição no mundo, mas não é essa perfeição que a gente está falando. A perfeição nessa busca, nesse crescimento do ser, da evolução. A perfeição é do espírito. E o que é isso, Nelson? O que é perfeição do espírito? Que perfeição é essa que você está falando? Jesus. Chegamos a Jesus de novo. Todos os caminhos nos levam a Jesus. O nosso único exemplo de perfeição que a gente teve aqui. E Jesus foi aqui na Terra o que nós podemos ser. Vou repetir. Jesus foi na Terra o que nós podemos ser, não o que ele é. Meu Deus, o que você está falando, Nelson? Que história é essa? Jesus veio aqui para mostrar para mim, para você, para todo mundo que está encarnado aqui, vibrando nesse mundo, nesse planeta de provas e expiações, como dá para fazer. Como dá para fazer? Qual é o modelo de perfeição? Que tem que ter um esforço, sim, mas através desse esforço é possível. A proposta de Jesus é possível. Se Jesus mostrar, Jesus Espírito de Luz, tá? Que está numa esfera muito mais elevada, difícil de compreender, se ele verdadeiramente mostrasse a luz dele, ia nos cegar, a gente não ia conseguir compreender. Estou conseguindo explicar de alguma forma? Tomara que eu esteja, para não ficar confuso. Se ficar confuso, me pergunta depois aí, escreve para mim que eu tento explicar melhor. Jesus veio nos mostrar o modelo de perfeição nessa caminhada evolutiva. O que isso quer dizer? Que nós podemos chegar a esse patamar de Jesus já agora. Talvez não nessa encarnação, talvez a gente vai precisar de algumas. Pelo menos eu digo por mim, tá? Mas o modelo está aí a ser seguido. Por isso que é o modelo de perfeição. E é essa perfeição que vai nos levar à felicidade. Meu reino não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Que reino é esse? Que mundo é esse? Que felicidade é essa? É essa felicidade que apresenta, que ele nos apresentou e nos apresenta até hoje, através dos seus ensinamentos, através da vivência na carne em um mundo cheio de complicação.
Você acha que é só agora na tua vida que tem gente fazendo fofoquinha e falando mal de você, dando opinião alheia, falando, olha ali, ó, fulano, não precisa nem ler o Novo Testamento todo, não, os evangelhos. Vê um pouquinho de história de Jesus, o quanto o quanto fofoquinha tinha naquela época, igual ou pior, quer dizer, igual agora ou até pior. O quanto falavam mal dele o tempo todo, o quanto era o quais, o papinho mariola. E aí a pergunta, Jesus estava preocupado com isso? De verdade, vocês acham que Jesus estava preocupado em vivenciar, ou ele estava preocupado com a caminhada dele? Preocupado com o objetivo, com a meta que ele traçou? E ele cumpriu. Ele veio aqui para ensinar, ele ensinou, ele passou. E está feito. Está aí. Para quem quiser acessar, está aí. Pergunte a você, você está focado em você? Ou você está mais focado na opinião dos outros? O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai falar? Será que você se dá valor? Interrogação. O teu valor de verdade? Vamos descobrir, pessoal, o nosso valor, mas o nosso valor não é medido pelo que os outros pensam e o que os outros acham de nós, não, tá? É só uma opinião, é a opinião dos outros, opinião alheia. Cada um tem sua opinião e cada um tem direito de ter a sua opinião. Cada um no seu quadrado, cada um pensa e faz e fala o que quiser. Às vezes a gente fica muito preocupado na nossa vida de quando falam mal e contam uma mentira nossa, de querer mostrar as verdades. Não, porque não é bem assim. Pessoal, vai ter sempre alguém que vai falar mal, que vai inventar mentira, que vai tacar pedra, que vai fazer e acontecer. Não foi assim com Jesus. O mundo é assim. Se adapta, entende que nós somos espíritos ainda mais vinculados à negatividade do que à positividade. A gente está mais vinculado à fofoquinha ainda, infelizmente, mas é verdade, gente. Vamos botar o pé no chão do que na luz. Para buscar essa luz tem que fazer um esforço enorme. O mais ou menos esforço, mas tem que fazer esforço, porque se deixar a gente está muito mais próximo ainda do primitivo, dessa negatividade. Por isso que Jesus é um revolucionário. Por isso que a proposta dele é tão inovadora, por isso que a proposta dele é tão difícil ainda. É tão difícil porque a gente está distante, mas é possível. É possível. Vamos lembrar uma coisa. Na nossa caminhada, na nossa vida, vou compartilhar uma coisa com vocês agora aqui. Na nossa caminhada, na nossa vida, vai ter gente que vai jogar flores para nós. E vai ter gente que vai jogar pedras para nós também. Ok? Agora a questão é o seguinte: tão pouco importa se vão jogar flores ou se vão jogar pedras. Porque verdadeiramente o mais importante é a nossa caminhada. É a nossa caminhada. É o nosso propósito. É para isso que a gente veio. O que a gente está fazendo aqui? O que eu preciso para crescer, para evoluir? Se te abala demais isso, para falar, Nelson, mas eu não consigo, quando alguém mexe comigo eu já fico, me sobe a tampa. Foca então nas pessoas que te jogam flores. Foca naquilo que é importante para você, foca no bom da tua vida, foca nas pessoas que te amam. Caminha olhando para o lado, assim, ó, vai caminhando olhando só para as flores. Porque alguém sempre vai estar atacando pedra para você em qualquer coisa. Em qualquer coisa. A opinião alheia vai ter opinião que vai jogar flores e tem opinião que vai tacar pedra. O quanto isso mexe com você? Quanto mexe com você quando alguém conta uma mentira que você ficou sabendo? Será que você está mais preocupado ou menos preocupado com a opinião alheia? Vou dar um exemplo para quem dirige carro em grande cidade. Esse exemplo é ótimo, tá? Para você fazer um autoteste aí. Quando você está dirigindo,
e por algum motivo que você não sabe qual, você nem fez uma besteira, e alguém vem e buzina para você, joga farol alto, meio que te recriminando, te julgando, apontando o dedo como se tivesse feito alguma coisa errada. Nesse momento, sobe ali, mexe alguma coisa aqui dentro, te dá uma raivazinha, te dá um revide, você fica chateado porque o outro está falando mal de você, porque o outro está te julgando, porque o outro está te recriminando, o outro está te botando na parede, ou não? Vou relembrar, sempre vai ter gente que vai tacar pedra e sempre vai ter gente que vai jogar flores. O que a gente está focando? Uma coisa eu posso garantir para vocês, por mais que a gente se esforce e gaste uma energia imensa, toda a nossa energia, a nossa vida inteira para querer agradar a todo mundo, ainda assim vai ter gente que vai tacar pedra. Pessoal, agora só abrir um parêntese rápido. Isso que eu faço aqui, esse vídeo aqui, esse canal, o nosso encontro com o Nelson Tavares, tem muita gente que adora, que faz sentido. Tomara que você esteja até agora e esteja fazendo sentido essa reflexão para você e que mexa com você. Talvez você esteja jogando flores para mim agora. Mas tem muita gente que taca a pedra, tá, gente? Muita gente. Eu recebo mensagens de muito amor, de muito carinho, que me emocionam demais, de muitas flores, mas também recebo pedra, tá bom? E não é só de fora do meu espírita, não. Do meu espírita também. Muita gente não concorda comigo, fica chateado e quer expor e me taca pedra. Pessoal, vamos aprender a amar a todos. Eu quero aprender a amar você que me joga flor e você que me joga pedra também. É o meu desafio, é o nosso desafio, que a gente pode compartilhar aqui em conjunto, tá bom? Vamos aprender nessa vida, gente, a amar. Amar esse que joga pedra na gente, amar esse que tem a opinião que for dele. Tem opinião? Legal. Seja feliz, tudo de bom. Tá me jogando pedra, eu desejo o melhor para você. Mas não é de boca para fora não, gente. Estou falando de sentimento. De sentimento, entender esse irmão simples e ignorante como eu, que talvez ainda tá confuso, tá no momento ruim dele. É ter benevolência para com os erros alheios, ser indulgente, perdoar. Essa é a definição de caridade. Sejamos caridosos para conosco, com o outro nessa troca. É para isso que a gente está aqui. É assim que a gente vai aprender a amar. Respeitando a opinião alheia. Resumindo, é isso. Esse é o resumo do nosso encontro de hoje, gente. Vamos aprender a nos amar, tá bom? Ao nosso valor. Vamos olhar para nós verdadeiramente e seguir o nosso rumo. Tá legal? Pessoal, tomara que tenha feito sentido para vocês essa reflexão dessa noite. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei. Para mim isso aqui me faz um bem imenso. Essa é a minha caminhada e me deixa feliz, independente se tacar flor ou tacar pedra. Mas é claro que eu prefiro flor, tá, gente? Se quiser, manda uma flor para mim, tá? Manda uma flor mental, manda uma flor por mensagem, seja como for. É isso. Então eu vou fechar agora o nosso encontro. Vou fazer a oração. E convido a todos, quem quiser ficar comigo, a fecharem os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso exemplo maior, nosso irmão maior, nosso mestre maior, nosso guia maior. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade de luz, que está sempre conosco quando buscamos elevar o nosso pensamento, entender, crescer. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Então até quinta-feira, sem ser a próxima, a outra, 19 horas do Brasil, aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.